Câmara Total de volta, 12:02, estamos ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E a independência financeira, seja ela para comprar um imóvel, fazer uma viagem ou até mesmo parar de trabalhar, é um objetivo que muitos buscam e que não é nada fácil, né? Só que nessa nossa sociedade, essa barreira é ainda maior para as mulheres, principalmente para quem está em situação de vulnerabilidade. Quantas vezes você aí de casa não viu as frases: olha, mulher não é boa com número, ou elas não entendem nada sobre mercado financeiro? Bom, sobre este relacionamento com o dinheiro e se para a mulher este caminho é realmente mais longo, eu converso agora com a Sabrina Amaral, ela que é psicoterapeuta. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total. E ainda hoje, as mulheres, elas têm mais dificuldades em alcançar a independência ou a liberdade financeira? Seja bem-vinda, Sabrina, e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. Sim, isso é uma realidade. Hoje as mulheres, elas têm muitos estigmas na relação com o dinheiro. E eu acho que isso já começa da formação que as mulheres recebem. Veja as brincadeiras, por exemplo. Enquanto as meninas estão lá com as bonecas e as panelinhas esperando o papai chegar quando brincam de casinha, o papai é aquela pessoa que sai trabalhar e vai prover isso depois. Essas crenças vão se fortalecendo ao longo da formação e da educação da mulher, o que pode gerar uma certa resistência, ansiedade ou até mesmo angústia para lidar com questões relacionadas a dinheiro. Nós vamos falar bastante no nosso programa, né, sobre essa relação, sobre a cultura, né, que nós estamos indicados. Muitas vezes a gente nem percebe o brinquedo que a gente está dando para a criança, só que a gente já está demonstrando o caminho que ela tem que seguir e depois o caminho ele se torna mais longo para poder mudar isso. Então é um assunto que nós vamos abordar aqui no programa. Independência financeira feminina, será que é o desafio do século XXI? 978293776, o número do nosso WhatsApp. Participe com a gente, estamos conversando com uma especialista. Tem alguma dúvida, tem algum comentário, você discorda do que a gente está falando sobre aqui? Mande um WhatsApp para a gente, que aqui o programa é democrático. Ô Sabrina, quando a gente fala de liberdade econômica, principalmente para a mulher, eu associo ao mercado de trabalho, porque essa independência precisa vir de um salário justo, condizente com o trabalho realizado. Só que um relatório do Fórum Econômico Mundial concluiu que a igualdade de gêneros só se dará se nós continuarmos, né, na evolução pelos direitos das mulheres em 2095. Nós estamos em 2020, ou seja, mais 75 anos de luta para que homens e mulheres de mesmo cargo tenham a mesma remuneração. Igualdade de salários é uma pauta fundamental para a gente falar também de independência ou de liberdade financeira para a mulher? Certamente, Gabriel. Eu acho que nós temos um momento no qual existe um incentivo muito grande e tem se discutido muito a questão da diversidade e igualdade entre gêneros. Mas é uma realidade que a mulher, ela ganha menos do que o homem, ela tem menos oportunidades em posições de liderança e cada vez mais nós temos ganhado visibilidade sobre esse tema. Pesquisas, revistas especializadas como a Exame, você SA têm mostrado isso e incentivando as empresas que têm trazido isso em pauta, essa boa prática em pauta. As mulheres, elas também são mais qualificadas do que os homens. Além de psicoterapeuta, eu atuei por quase 20 anos na área de recursos humanos. E posso te dizer com propriedade, as mulheres ganham menos, elas estudam muito mais, elas têm menos oportunidades no mercado. Existe uma tendência sempre a privilegiar os homens nesse sentido. Essa luta pelo direito igual, você acha que é algo a longo prazo ou tem algo que a gente pode fazer a curto prazo para ter uma solução? O que nós, enquanto sociedade, nós podemos fazer? Eu acho que o primeiro ponto é trazer esse tema à pauta e dar visibilidade a ele. Porque quando você não tem consciência de um problema, você não consegue resolver este problema. Por outro lado, as empresas precisam abrir programas de incentivo para equiparar o número de cadeiras de lideranças
para homens e mulheres igualmente. E a gente não está falando só de mulher, não fala de diversidade de um modo geral. Por exemplo, o profissional negro precisa ocupar também essas posições, essas minorias precisam ocupar essas posições. A sociedade precisa quebrar esses tabus, trazer o tema para a discussão e se posicionar. As mulheres precisam aprender a se posicionar, a exigir esses direitos e se mostrar o quão qualificadas e o quão merecedoras elas são dessas posições. No ranking de igualdade de salários, o Brasil é o penúltimo entre todos os países das Américas, perdendo só para o Chile. Por que nós estamos tão atrasados? Por que o Brasil precisa dessa luta ainda maior em pleno século XXI? Por que nós somos atrasados? Eu acho que existe uma questão cultural muito forte, Gabriel. A gente falava no início da entrevista sobre como nós educamos e criamos os nossos filhos e filhas para ter essa relação de empoderamento, de autoestima, de autoconfiança. A mulher, ela não se sente segura para se posicionar, ela não foi incentivada ou motivada a ter esta voz ativa. E eu acho que gradativamente a gente começa a quebrar isso com essa nova geração que está chegando agora, ela já vem com um formato diferente, já vem com paradigmas diferentes para combater esse atraso, como você mencionou. De acordo com o IBGE, lá em 1950, 13% só das mulheres elas estavam inseridas no mercado de trabalho. E em 2018, o número saltou para 52,7%. Estando no mercado de trabalho, consequentemente, se ampliou o nível educacional, ocasionando aí uma transformação cultural e social. O estigma da mulher que tem que cuidar da casa já foi encerrado? Essa já é uma pauta encerrada ou que a gente ainda tem que continuar falando, continuar batendo? A gente tem que continuar falando e continuar batendo, Gabriel. Inclusive, durante o período da pandemia, a sobrecarga que as mulheres sentiram com as atividades domésticas, conciliação com as atividades de trabalho, e quando o marido vinha para dar um auxílio, era assim que ele era tratado: olha, eu vou te dar uma ajuda. Ele não dá uma ajuda. Se o marido está em casa, ele tem que dividir as tarefas, porque ambos são responsáveis pelos filhos, ambos são responsáveis pela manutenção das atividades do lar e assim sucessivamente. Mas não existe uma clareza sobre este tema, existe uma preconcepção de que é responsabilidade da mulher dar conta de tudo e gerir tudo. Ah, mas você não me pediu ajuda. Não precisa pedir ajuda. Sim. As tarefas estão aí e precisam ser divididas. Então, sim, nós precisamos muito falar a respeito disso ainda, Gabriel. É uma obrigação compartilhada, né? A gente já falou várias vezes aqui no programa sobre isso, mas essa frase às vezes parte até da mulher, né? Você pode me ajudar? Como se fosse tipo, por favor, você pode sair daí e perceber que eu estou precisando de ajuda, né? Às vezes até o termo utilizado, mas isso faz parte da nossa cultura. E isso tem mudado? Como é que os homens têm recebido isso, Sabrina? Isso tem mudado e é uma boa notícia. Existem grupos de apoio que abrem esse tema à discussão. Eu não sei se você já ouviu falar da Brotherhood Brasil. É um grupo de homens que se reúnem mensalmente para tratar desses temas da masculinidade possível, de você poder dividir essas atividades, falar de sentimentos, falar de emoções. Então, já existe um movimento da parte dos homens de começar a olhar para essas questões. É claro, há um longo caminho ainda a percorrer, mas já temos um começo. Nós falamos no início desta entrevista, do nosso bate-papo, sobre os brinquedos, né? Então, quero voltar neste assunto. Quem está nos assistindo pode até achar um exagero, né? Mas as brincadeiras infantis, elas têm um peso, elas carregam uma simbologia. A menina brincar de casinha, ganhar um kit de cozinha, o menino ganhar a bola, o kit de ferramenta. Então, ele trabalha e a menina brinca na casa. A criança, sem perceber, ela já está sendo condicionada para uma situação e a partir de que momento que ela percebe e fala, opa, a minha brincadeira está sempre condicionada a isso? Em que momento que a criança ela pode perceber e os sinais também, quando ela pede uma bola, pede algum outro brinquedo? Vamos lá.
De acordo com a psicologia infantil, Gabriel, a criança desenvolve o universo valorativo dela no brincar de faz de conta. Então, sim, os brinquedos, eles têm uma importância muito grande na formação dessa personalidade, do universo valorativo da criança, especialmente reproduzindo aquilo que os pais já reforçam como educação, como conceito de certo e errado. Então não tem nada de mais a menina brincar com as panelinhas ou brincar de casinha e esperar o papai chegar em casa. Desde que isso seja abordado dentro de casa e ensinado a ela que ela tem a possibilidade de também sair para trabalhar enquanto ela brinca de casinha. Ela tem a possibilidade de ter autonomia para fazer pequenas decisões no dia a dia dela que vão tornando-a mais empoderada, mais segura de si. Então, não há estigmas de, não pode brincar de panelinha ou não pode brincar com aquilo. É simplesmente a maneira com a qual você, pai e mãe, lidam com isso na relação com a criança. E, da mesma forma, não recriminar se um garoto pedir uma boneca ou pedir algum outro brinquedo. Absolutamente, porque, afinal de contas, um dia ele vai ser pai, não é mesmo? Qual o problema de ele querer brincar com a boneca? Eu acho que já existe um movimento de quebrar esses paradigmas de bola é para menino, boneca é para menina. E quem se beneficia disso são as crianças. Nas escolas, no ensino fundamental, do 5º ao 9º ano, deveria ter uma disciplina de educação financeira sobre investimentos e por que, na sua visão, isso ainda não está tão popularizado? Isso é só em alguns colégios, aquelas matérias extracurriculares. Isso deveria ser abordado de uma forma, junto com português, com matemática, como se fosse uma disciplina? Eu vou mais a fundo ainda, Gabriel. Além da questão dos investimentos, deveria ser ensinado coisas como é que eu declaro um imposto de renda? Eu tenho o desejo de empreender. Quais são os primeiros passos para eu começar a empreender e abrir um negócio? Precisava ter uma educação que trouxesse o foco na independência financeira, seja para investimentos, seja para empreender, seja para lidar com taxas e impostos. Tudo isso precisava ser colocado na educação básica e formação das pessoas. Nem na faculdade você vê isso. Pensa comigo. Profissionais de medicina, odontologia, psicologia, advogados, fisioterapeutas, eles têm toda uma formação técnica, mas alguém os ensina a empreender? Não. Seria tão mais fácil, né, nós aprendermos na adolescência sobre impostos que pagamos, como você disse, como realizar a declaração do imposto de renda, o que representa, o que significa. Mas, na sua visão, por que não tem interesse de ensinar isso nas escolas? Onde que esbarra isso? Porque é uma necessidade que todo mundo sente, né? É uma necessidade que todo mundo sente e eu acho que nós ainda temos uma herança cultural daquilo que deve ser ensinado ou não na escola. Então, a criança aprende português, matemática, ciências, tem a educação física, embora a educação física ainda possa ser dispensada mediante algum atestado médico, é algo importante também. Então, a gente fica preso nesses estigmas daquilo que é importante. Você ensina a criança, o adolescente, a fazer uma conta, mas não ensina, por exemplo, como é que ele pode ter mais rendimentos, juros de rendimentos mediante um determinado investimento. Se isso pudesse ser casado, já pensou que é legal a gente aprender sobre porcentagem, sobre projeção, direcionado para investimentos? A gente está perdendo uma excelente oportunidade. Precisa se despir dessa herança, desse paradigma cristalizado do passado e trazer esse novo. Acho que as escolas particulares elas têm um pouco mais de abertura para esse tema do que o sistema público de ensino. Trazer mais na prática, né, os problemas do dia a dia, que aí com certeza o número de pessoas que iam odiar a matemática seria muito menor, né, Sabrina? Não tenha dúvida. Olha, nós falamos agora sobre empreender. Tem uma pesquisa que foi realizada pela Rede Mulher Empreendedora em 2019, que mostra que as mulheres, 70% das empreendedoras, elas possuem ou faculdade ou pós-graduação, contra 44% dos homens que não têm. Então, a mulher, ela está sempre estudando, sempre se preparando, sempre se colocando, mas parece que ela nunca está pronta. Já ouviu falar da síndrome de impostora? Exato.
Ela precisa sempre fazer um curso a mais, ela precisa se planejar um pouco mais antes de começar a fazer. Existe todo esse cuidado. E isso também vem da formação, também vem da ausência do tema em debate nas escolas, Gabriel. Senão ela se sente culpada, né? Surge uma oportunidade e aí ela não está preparada. E aí tem aquela frase também, tá vendo? Agora que eu dei a oportunidade, ela não está preparada. Como se a culpa fosse dela, né? É isso mesmo. Sabrina, qual que é a relação entre dinheiro e autoestima? Essa é uma excelente pergunta, Gabriel. O dinheiro, simbolicamente falando, ele representa o valor que você dá nas coisas. A pessoa que ela tem problemas de autoestima, ela não se valoriza. Se ela não se valoriza, ela vai ter dificuldade de negociar um aumento de salário, uma promoção. Se ela é uma empreendedora, ela vai ter dificuldade de cobrar o preço justo pelo seu trabalho, vai ter dificuldade em negar descontos abusivos. Isso está diretamente relacionado à autopercepção que ela tem de si. E como mudar essa situação, Sabrina? Essa é a pergunta do milhão, né, Gabriel? Mas um caminho, pelo menos. Um caminho. O caminho é o autoconhecimento. Você precisa entender de onde vêm as suas questões com a autoestima. Por que você tem falta de confiança em si mesma? Quais são as crenças limitantes que ainda te prendem nesse padrão de achar que você não é capaz? Existem muitos caminhos para fazer esse autodesenvolvimento. Você pode fazer um processo de psicoterapia, você pode fazer um processo de coaching, buscar um aconselhamento com alguém mais velho, uma mentoria. Tem muitos caminhos a percorrer, mas o importante é você tomar consciência do problema para poder resolver o problema de maneira muito franca e honesta. Porque às vezes, Gabriel, a gente coloca panos quentes, mas a situação não está tão ruim assim. Quanto mais honesto você for com você mesmo, mais fácil vai ser esse caminho de autodesenvolvimento. Sabrina, nós estamos vivendo uma época atípica, né, de pandemia, que já dura quase 8 meses. Neste período, essa compensação financeira de, poupei lá no começo e agora eu vou gastar porque eu estou estressado, eu não estou saindo, então eu vou começar a consumir. Até que ponto pode-se relevar o que nós estamos passando e até que ponto nós temos que tomar cuidado para não desandar e você virar dependente de eu preciso comprar alguma coisa para ser feliz porque as coisas estão ruins, é pandemia, só vejo morte na televisão. Até que ponto essa compensação financeira a gente deve levar em consideração e ao mesmo tempo tomar cuidado? Você tocou em um ponto e eu vejo duas questões importantes que a gente pode abordar aqui. A primeira delas é, todo excesso esconde uma falta. Então, se você tem isso de, eu preciso comprar um sapato para me sentir melhor, eu preciso comprar um vinho para me sentir melhor, eu preciso estar sempre adquirindo alguma coisa, pequenas recompensas para substituir esse lugar de falta. Esse é um buraco que nunca tem fim. Você vai continuar desenvolvendo esse comportamento compulsivo por comprar, quando na realidade essa falta pode vir a ser emocional. E o segundo ponto é você encontrar um equilíbrio. É claro que todos nós trabalhamos e queremos prover uma vida de qualidade, conforto, investir em coisas que fomentam o nosso gosto, que fomentam o nosso lazer, tudo isso é importante. Mas ter um equilíbrio, você ter uma renda passiva é importante, você guardar parte dos seus rendimentos é importante, fazer investimentos em coisas que te fazem bem, por exemplo, uma viagem, acho que agora na pandemia está um pouco mais difícil, mas em outros tempos, investir numa viagem, porque isso é investimento, isso não é gasto. Você volta mais relaxado, mais tranquilo. Então, 2 pontos, cuidado com os excessos e sempre busque esse equilíbrio, o caminho do meio. Na sexta-feira, eu entrevistei um neurologista que falou que o Brasil está na contramão do mundo, porque aqui no nosso país se valoriza o workaholic, né, que é aquela pessoa que trabalha compulsivamente. Se valoriza a concorrência
no mercado, estímulo para você trabalhar inúmeras horas para você ganhar dinheiro e ter sucesso, né? As frases que tempo é dinheiro. E eu até citei aqui o exemplo contrário da Espanha, que tem a siesta, que é aquele descanso pós-almoço, que você passa 2 horas e é muito valorizado e acontece no comércio, em todas as empresas. Nós estamos ficando doentes com essa rotina de trabalho, na busca pelo sucesso, pela independência financeira? Eu tenho um recado muito importante para quem está ouvindo o programa agora. Estar ocupado não é estar produtivo. Coloquem isso para a vida. Levem isso para a vida de vocês. Sim, existe um incentivo a vamos trabalhar demais. Estamos em casa, está todo mundo disponível. Afinal, estamos de home office. Não é mesmo? Então tem o WhatsApp, o grupo do WhatsApp da empresa, você tem o e-mail, você tem o Zoom, você tem o seu celular e você está o tempo todo conectado. As pessoas perderam a noção do limite e não conseguem mais oscilar, você não consegue fazer uma pausa para almoçar. A maior parte das pessoas se queixa de estar trabalhando mais agora no isolamento social, estando em home office, do que quando elas estavam no escritório. Exato. É importante ter um equilíbrio, cuidado com o burnout, quando você fica diretamente ligado o tempo todo naquele workaholic, naquele ritmo intenso, isso traz picos de estresse. O estresse, Gabriel, ele produz uma química no cérebro de cortisol e adrenalina, que a longo prazo, eles são neurotransmissores bons, porque eles colocam você em movimento, mas quando eles ficam a longo prazo, eles impactam diretamente, sabe o quê? O seu sistema imunológico, a sua saúde cai, você fica ali exposto a vírus oportunistas, tudo isso por excesso de trabalho. Sim, nós adoecemos emocionalmente e fisicamente pelo excesso de trabalho. Então, dica importantíssima aí da Sabrina, você que está acompanhando o programa, 978293776 é o número do nosso WhatsApp, quero a sua participação também. Ô Sabrina, só que ao mesmo tempo, para mudar essa situação é algo muito complicado, porque o desemprego está em alto, quem está empregado, ele quer demonstrar essa vontade, esse amor por essa empresa, o medo de ser demitido, a pressão. Como equacionar isso com a qualidade de vida? Porque na prática a gente vê a realidade é muito difícil. A realidade é muito difícil. Para as pessoas que estão trabalhando, eu acho que é muito importante que ela tenha clareza do momento em que ela está vivendo. Então, ok, ela está em home office. Qual é a atividade mais importante que ela tem hoje? Qual é o nível de performance, de desempenho que ela tem atualmente? Porque às vezes, Gabriel, a nossa visão da realidade ela fica um pouco nublada mediante tudo isso que está acontecendo. Então, pedir feedback para os seus pares de trabalho, para os seus chefes. Às vezes você acha que você está fazendo muito e você está deixando a desejar. Às vezes você acha que está deixando a desejar e você está se matando de trabalhar. Então, calibrar essa visão da realidade. Aproveitar esse período para se atualizar, fazer cursos, demonstrar esse interesse não significa necessariamente estar 100% conectado e 100% disponível. Significa você trazer qualidade e agregar valor para aquilo que você está executando naquele momento. Ô Sabrina, você diz que já trabalhou em empresa de RH, né? As empresas, Sim. Elas estão buscando também um novo perfil do contratado? Então, aquelas perguntas, né, na entrevista, onde você quer estar daqui 10 anos? E aí, geralmente, a pessoa vai falar, não, quero estar aqui na empresa, quero ser feliz, e a resposta deveria ser outra. A pessoa, ela quer ouvir, não, eu gostaria que você estivesse num lugar melhor, que você estivesse num outro lugar. As empresas também estão mudando esse conceito? Gradativamente elas estão mudando, Gabriel, e eu fico muito feliz de, apesar de ser sutil, esse movimento já estar acontecendo. Então, existe um foco muito grande no que eles chamam de soft skills, que são aquelas competências que não são necessariamente técnicas ou aprendidas na faculdade. Isso vale também para a liderança. Eu vejo as empresas fazendo um movimento, por exemplo, para falar sobre saúde emocional no trabalho. Eles pegam a CIPAT e vão falar da importância de você ter um equilíbrio, de você preparar a liderança para lidar com esse momento, de você poder manter uma comunicação aberta, franca, honesta e de mão dupla. Existe um movimento nesse sentido. Ainda também há um longo caminho a percorrer, mas pelo menos já começamos. Este é um espaço que deve ter nas empresas, contratar um psicólogo, escutar o seu funcionário, saber o caminho que tem que ser traçado?
Acho que do que contratar um psicólogo, eles precisam preparar melhor as lideranças, porque o caminho da liderança, Gabriel, ele é solitário. O líder, ele tem várias pessoas embaixo dele, ele não sabe muito bem como lidar com a situação. Por ser um líder, a pessoa que está acima dele também não orienta muito bem nesse sentido e impacta diretamente o desempenho da equipe, o engajamento da equipe, o resultado da equipe de um modo geral. Então, preparar essa liderança para lidar com esse novo normal é bastante importante. Sabrina Amaral, psicoterapeuta, muito obrigado por todas as suas explicações e informações aqui no Câmara Total. Obrigado pelo tempo que você disponibilizou aqui ao Câmara Total. E já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade, Gabriel. Posso deixar uma última mensagem para os ouvintes? Com certeza. Acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. Então, se você tem questões de autoestima, não está feliz no seu relacionamento com o dinheiro, sente-se dependente disso tudo, desapegue dessa pessoa que você acha que você é ou disseram para você que você era e comece a construir esse caminho para quem você quer ser de verdade. Essa é a minha mensagem final. Muito obrigado, então, Sabrina, por tudo que você passou aqui no programa e até uma próxima oportunidade. Então, falamos aqui sobre independência financeira, principalmente para as mulheres que têm este caminho aí que é mais longo na nossa sociedade preconceituosa. Bom,